no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Versículo de número 13. Lucas, capítulo 19, versículo de número 13. Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra de Deus. Chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Amém? Os irmãos podem se assentar, adorando o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele confiou na igreja, Ele confiou nos seus discípulos, nos seus servos, Ele confiou a mim e a você pregar o Evangelho, ser ministro do reino de Deus, ser ministro do reino do Senhor. No texto que nós lemos, o Senhor, Ele distribui alguns talentos para algumas pessoas. Ele distribui uns talentos para que a pessoa pudesse granjear, pudesse trabalhar com aqueles talentos e granjear outros talentos. A Bíblia nos diz que Deus também confiou em mim, confiou em você esta obra. Confiou em cada um de nós a fazermos a sua vontade. No texto que nós lemos, ele fala assim que pegou 10 minas, né? Chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Chamou 10 dos seus servos e lhe fez a proposta e disse: negociai até que eu venha. Irmão, é irrecusável a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ninguém que está dentro do reino de Deus está sem um talento para trabalhar. Ninguém que está dentro do reino de Deus, você não pode dizer: não, eu estou na igreja para completar, né? Para ser mais um. E na verdade, todos nós, Deus confiou um talento nas nossas mãos. Haverá um dia que Deus pedirá conta, haverá uma prestação de conta do que nós fizemos, do que Deus deu para nós. Haverá uma prestação de conta daquilo que Deus, Ele confiou na minha vida e na sua vida. Nós temos que prestar conta. O que está dentro de mim, o que está dentro de você, não é nosso, é de Deus. É Ele que nos deu, é Ele que nos confiou, é Ele que nos entregou. Se você canta não é porque você canta bem, porque você tem uma voz esplêndida, não. Se você canta, é porque Deus lhe concedeu, lhe confiou esse talento, para que você use no trabalho, na obra. Se você prega, Deus lhe confiou esse talento na sua vida para pregar. Se você ministra, Deus lhe concedeu esta graça de ministrar. Nada que nós temos veio de nós mesmos. Nada que nós temos adquirimos de nós mesmos pelo nosso conhecimento. Não. Tudo que nós temos veio de Deus. Tudo que nós temos veio do Senhor para a nossa vida. E nesta noite, irmãos, nós temos uma certeza, que Deus está
cobrando de cada um de nós o que nós estamos fazendo com o talento que Ele nos deu. A Bíblia diz que para um Ele entregou 5, para outro Ele entregou 2, para outro Ele entregou 1. E diz: granjeai, negociai até que eu volte. Ou seja, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Agora, eu e você estamos negociando com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Nós estamos granjeando algo para o reino de Deus, ou estamos granjeando para nós? Estamos granjeando seguidores para nós? Estamos granjeando pessoas para estar conosco? Ou nós estamos granjeando para o reino dos céus? Haverá uma cobrança, e não vai ter como fazer uma justificativa diante de Deus, irmãos, e dizer: Deus, eu não sabia, eu não sei, eu não te... Irmãos, todos nós vamos ter que dar conta. Todos nós vamos ter que dar conta daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu fico pensando, quantas pessoas estão fazendo corpo mole? Quantas pessoas estão fazendo, irmãos, de conta? Estão fazendo que não está acontecendo nada, que Deus não vai cobrar nada, que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, Deus vai requerer de nós. Eu passei um estudo aqui, há alguns meses atrás, ou um ano atrás, sobre a mordomia cristã. Sobre a mordomia cristã. Da mordomia que Deus confiou a cada um de nós. Mordomia do tempo, mordomia do dinheiro, são várias mordomias que nós estudamos. E Deus vai dizer: o que você fez do tempo que eu lhe dei? O que você fez do dinheiro que eu lhe dei? O que você fez da família que eu lhe dei? Então, são mordomias que Deus vai cobrar de cada um de nós, e não vai ter como eu querer justificar diante de Deus. Não vai ter como eu querer justificar diante do Senhor. Então, o que eu faço, pastor? O que eu faço, então, para que eu possa ter uma resposta sensata da parte de Deus para a minha vida? O que eu faço? Negocie até que Jesus volte. Negocie até que Jesus, ele volte para buscar a igreja, buscar o seu povo, trabalhar com aquilo que Deus lhe colocou nas suas mãos, trabalhar com aquilo que Deus colocou para você fazer. Ah, mas eu não sei fazer nada. Irmãos, todos nós sabemos, Deus preparou a vida de cada um de nós. Você viu na leitura que foi feita nessa noite? Qual foi a leitura que foi feita nessa noite? Foi sobre Josué. Quem era Josué? Josué era um seguidor de Deus e sendo guiado por Moisés. Ele seria o sucessor de Moisés. Ou seja, ele trabalhava, ele lutava junto com Moisés. Desde a saída do Egito. Se você for seguir lá, você vai ver. Desde lá do início, ele vem trabalhando, ele vem lutando junto com Moisés. E a Bíblia nos diz que Moisés, o que aconteceu? Morreu. Moisés morreu. E agora, quem teria que assumir aquele momento? Era o momento de Josué usar o talento que Deus lhe havia dado a ele. Era o momento que ele iria ser usado pelo Senhor. Ele entendeu, ele compreendeu a mensagem de Deus, porque ele estava meio com medo, ele estava meio recuso de ter que enfrentar o que Moisés enfrentou, ter que passar o que Moisés passou.
E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Passar o que Moisés passou, passar o que os homens de Deus passou, não é fácil. Só para quem mesmo está na frente, só para quem mesmo está diante da situação, é que sabe a dificuldade que é que sabe o problema que é que sabe que a luta que é. Mas Josué, em momento algum, é lógico que ele teve uns momentos de fraqueza, ele teve uns momentos de fragilidades. Por quê? Porque Deus vai aconselhar Josué várias vezes, dizendo para ele: olha, Josué, não temas, eu estou contigo, tem de bom ânimo, eu estou contigo, tem de bom ânimo, anima-te, fortalece-te. Por quê? Porque ele sabia que a caminhada seria longa, irmãos. Ele sabia que a caminhada seria longa. E agora ele tinha uma batalha pela frente. Ele tinha uma dificuldade pela frente. E os irmãos sabem que ele viu tudo que Moisés passou, viu tudo que Moisés enfrentou, mas dava vontade às vezes até de falar assim: ó, eu não quero não, Senhor. Eu sei o quanto Moisés sofreu, mas Deus havia lhe confiado um talento na sua vida. Deus havia lhe confiado um talento na sua vida, e agora ele aceita, irmãos, a levar o povo para a terra prometida. Ele aceita, usando o que Deus deu para ele, levando o povo para a terra prometida. Aí a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 3, que ele começa o processo. Ele começa o processo de levar o povo para a terra que o Senhor lhe havia prometido. Ele vendo que o povo estava um pouco desviado, o povo estava com a atenção um pouco distorcida, Josué, ele chama o povo, convoca o povo no capítulo 3, no versículo 5, e diz para o povo: gente, do jeito que nós estamos, Deus não vai fazer nada. Da maneira que nós estamos servindo a Deus, Deus não vai fazer milagre, Deus não vai fazer maravilhas, Deus não vai fazer sinais. Nós estamos muito desligados da presença do Senhor, nós estamos muito desligados da vontade do Senhor, então nós precisamos melhorar. Aí ele chega diante da congregação de Israel e diz: ei, santificai-vos, porque amanhã, o que ele fala? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Josué viu que a condição do povo não era boa. Josué viu que necessitava de uma separação, porque santificação é separar, irmãos. É separar. E ele diz: gente, nós temos que santificar, porque Deus não vai fazer milagre não, se nós não santificarmos, se nós não separarmos. Se nós continuarmos servindo a Deus da maneira que nós estamos, nós não vamos ver milagre, nós não vamos ver nada. Então nós precisamos santificar, nós precisamos de ter uma mudança de vida, nós precisamos de ter uma decisão na nossa vida. Ou nós servimos a Deus de verdade, ou nós não servimos a Deus de verdade, mas nós precisamos santificar. E Josué dá a ordem. Josué dá a ordem e fala para o sacerdote: sacerdote, vocês vão pegar a arca, e vão levar a arca nos ombros, e vocês vão adiante do povo, vocês vão adiante do povo. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Quando Josué fala, a arca tinha que ir adiante do povo, o que Josué estava nos mostrando? Porque é figurativo, irmãos. A arca representa o quê? A arca representa o quê, irmãos? A presença de Deus. Aí Josué fala, o sacerdote pega a arca, põe nos ombros, e guia e vai adiante do povo. Ele estava dizendo: ó, o povo tem que ir atrás,
e Deus tem que ir na frente. O povo tem que ir atrás e Deus tem que ir na frente. Hoje parece que está meio esquisito, irmãos. Hoje parece que está meio, o povo está indo na frente, deixando Deus para trás. É o povo que está ditando as ordens, não é Deus que está ditando as ordens. É o povo que está dizendo, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assim. É o povo que está criando a sua própria doutrina, o seu próprio ensinamento, e deixando a vontade de Deus, e deixando a vontade do Senhor. E Josué olha e fala, peraí, a arca tem que ir na frente. A arca tem que ir na frente, porque se a arca não ir na frente, vocês não vão conseguir. E a Bíblia nos diz que ele coloca o povo, a arca na frente, o sacerdote na frente, e vão. Irmãos, preste atenção aqui. No capítulo 3, ele sai com o povo e vai, caminhando com o povo. A arca na frente, o povo atrás, caminhando. Para eles atravessar para o outro lado, eles tinham que passar na onde? O Jordão. E o Jordão naquela época do ano, o Jordão transbordava, porque era época de chuva. O Jordão transbordava, então o rio enchia. E você não sabia na onde tinha val. O val era o lugar mais raso, que dava para você atravessar para o outro lado do rio. Só que como chovia muito, você não sabia aonde, que rumo passar, que rumo tomar. Aí eu lhe pergunto aqui, se Josué não tivesse dado ordenança da arca aí na frente, quando o povo deparasse com o Jordão, o que o povo ia fazer? Ia voltar para trás. Ah não, vamos voltar para trás, que o rio está cheio, vamos esperar passar a chuva, vamos esperar passar as águas, aí nós vamos. Mas graças a Deus que Deus estava na frente, irmãos. Quantos aqui estão nessa noite que Deus está na frente dos seus negócios? Quantos nessa noite que estão aqui que Deus está na frente da sua família? Quantos estão aqui que Deus está na frente direcionando a sua vida? Aleluia. Se Deus estiver na frente, vai dar certo. Se Deus não estiver na frente, você vai ser frustrado, você vai ser frustrada. Mas se Deus estiver na frente, o milagre já está acontecendo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aí ele chega diante do Jordão. O Jordão está o quê? Cheio, está transbordando. E agora? Porque tinha criança, tinha adolescente, tinha jovem, tinha senhora, tinha senhor, tinha pessoas de todas as idades. E a Bíblia diz que quando o sacerdote, porque o povo ia na frente, ou seja, a arca ia na frente e o povo ia atrás. Quando o sacerdote chega de frente do Rio Jordão, a Bíblia diz que ele toca com os pés nas águas do Jordão. O que acontece, irmãos? O que acontece quando eles tocam? Olha aí para você ver, lá no capítulo 3, versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levavam a arca se molharam à borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega. Pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã. Olha aqui, sacerdote com a presença de Deus na frente. É por isso, olha aqui, irmãos, preste atenção aqui. Tem gente que não dá ouvido ao que o homem de Deus fala, ao que o homem de Deus anuncia. Eu não estou aqui para anunciar o que eu quero, eu não estou aqui para ensinar o que eu quero, eu não estou aqui para pregar o que eu quero. Mas tem muita gente deixando de ouvir, de dar crédito ao que nós pregamos, e está fazendo do seu jeito. Pode ter certeza, a decepção vai ser grande.
A decepção vai ser grande, por quê? Olha aqui, quando Josué falou, deixa a arca aí na frente, o povo fez o quê? Obedeceu ou não? Obedeceu. E quando eles chegaram de fronte do Jordão, que o sacerdote tocou os pés na água, a água parou. A água que descia de cima, a água parou e formou uma parede. E a água que estava de baixo foi embora. Ficou o quê? Ficou seco. Ficou seco, irmãos. Obedeça a palavra de Deus que o mar vai se abrir. Obedeça a palavra de Deus que o milagre vai acontecer. Obedeça a vontade do Senhor que o milagre vai vir sobre a sua vida. Enquanto você estiver lutando com Deus, enquanto você estiver temando com Deus, você vai sofrer. Enquanto você está dando corda para você mesmo, você vai sofrer. Mas a hora que Deus estiver na frente, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Olha para você ver, a Bíblia nos diz que parou as águas. Vocês lembram de algum episódio igual a esse? Que as águas do Jordão parou de descer? O Mar Vermelho. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho abriu, fez duas paredes de água, uma à esquerda, a outra à direita, e o povo passou o mar. Aqui no Jordão também, o Jordão parou. E, irmãos, como nos nossos dias, evangelista Zezinho, pastor Lázaro, como nos nossos dias, eu creio que naquela época, tinha os incrédulos também. Ou não? Hoje tem incrédulo ou não? Tem um bocado, um tanto e mais um pouco. E os incrédulos atrapalham a bênção dos que crê. Sabia? Quem não acredita atrapalha a bênção de quem acredita. Ah, mas não tem base. Jesus chegou na casa de Jairo, mandou todo mundo sair para onde? Para fora, porque eles não acreditavam. Eles falavam que a menina estava morta, e Jesus falava, ela está dormindo. E eles não acreditavam. Então vocês saem para fora, porque vocês vão atrapalhar o milagre. Quando ele saiu para fora, Jesus mandou a menina levantar, ela levantou. E a Bíblia nos diz aqui, que a Bíblia nos mostra aqui, que naquele momento, Josué, gente, pode passar, pode ir. Aí como existe incrédulo, eu creio que tinha alguma pessoa, gente, mas se nós entrar na água, e esse trem descer, você imagina, irmão, parede de água, você já viu parede de água? Alguém aqui já viu parede de água? Não tem como. Só que Deus para, irmão. Ele ordena a natureza e a natureza obedece. Ele ordena a natureza. Ele ordena a natureza. E o milagre acontece. E hoje Ele vai ordenar para a minha vida e para a sua vida. E o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. E o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Naquele momento, a Bíblia nos diz que a parede parou, e eles foram passando. Passaram. Chegaram do outro lado do Jordão, irmãos. Agora eu te pergunto, se Josué não tivesse negociado com o que Deus confiou na mão dele, o povo teria vitória? O povo seria abençoado? Então Deus está dizendo nessa noite, você pode dizer para o seu irmão, para a sua irmã nessa noite, negocia com o que Deus te deu. Tem gente que está negociando é a salvação, irmãos. Tem gente que está negociando é a salvação, largando a casa de Deus, entrando no pecado, na maldade, no mundo, e deixando a vontade de Deus e negociando a salvação.
E Deus está dizendo, eu não quero que você negocie a salvação, eu quero que você negocie com os talentos que eu lhe dei, com o dom que eu lhe dei. Vai lá fora, arranca a vida das mãos do diabo, arranca pessoas da mão do diabo e traga para a casa de oração, de adoração. Uma pergunta aqui, para quantas pessoas você pregou nesse mês? Para quantas pessoas você falou de Jesus esse mês? Para quantos parentes seus você falou de Jesus? Para quantas pessoas? Ah, pastor, mas eu não sei falar de Jesus. Você não sabe falar que Jesus é bom? Que Jesus é maravilhoso? Que Jesus te salvou? Que Jesus faz milagre? Que Jesus cura? Sabe qual era a pregação de Daniel Berg e Gunnar Ving? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Você não sabe testificar, olha, eu era um perdido, eu era uma perdida, mas hoje fui achado pela graça de Deus e eu sou salvo. Eu sou salvo. Nós somos salvos. Olha aí, irmãos. Olha aí o versículo de número 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, porque todo o povo acabou de passar o Jordão. Todo mundo passou a seco. Está difícil, né? Está difícil? Está difícil, irmão? Está difícil, irmã? Está difícil, irmão? Está difícil? Está difícil? É só deixar Deus ir na frente, que vai tornar fácil. É só deixar Deus agir, que vai dar certo. É só deixar Deus na direção, e o milagre vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Ainda deu tempo ainda, irmão, eu fico imaginando, o que aconteceu? O sacerdote pegou 12 pedras, e fez o que dentro do Jordão? Um altar. É como se tivesse levantado um altar, pegou as 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos de Israel, e colocou no meio do Jordão. A hora que a água descesse, ia cobrir, não ia? Mas o dia que ela baixasse, todo mundo ia olhar e falar, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um memorial de que Deus abriu o Jordão para que o povo dele passasse o Jordão a seco. O povo estava indo para a terra prometida, e no caminho a dificuldade apareceu. Quantos estão caminhando para o céu e no meio do caminho a dificuldade apareceu? Quantos aqui a dificuldade da enfermidade? Quantos aqui a dificuldade da doença? A dificuldade financeira? A dificuldade sentimental, emocional, parou você no meio do caminho, mas nesta noite, o Espírito Santo está dizendo, filho meu, filha minha, acorda, é chegado o tempo, é chegada a hora, a igreja vai embora dessa terra. Aleluia, aleluia. Ô irmãos, passaram o Jordão. Quando passaram o Jordão, indo a caminho para a terra prometida, no capítulo 6, eles tinham que passar por onde? Jericó. E os irmãos sabem que o povo de Jericó é inimigo do povo de Deus. Era inimigo. E eles tinham que passar dentro ali das terras do povo de Jericó. Só que o rei de Jericó havia construído o quê? Uma muralha muito grande.
Uma muralha que passava aproximadamente 2 carros, ou até mais, de pareio. Isso era só o muro, a largura do muro. Você imagina. Que obra era a muralha de Jericó. E o povo de Israel falou, Deus, Josué, irmãos, tudo que nós colocamos na oração, Deus dá vitória. Você não tem coragem de perguntar ao seu irmão que está do teu lado, e aí, irmão, está orando? Você está orando? Se a resposta dele for não, fala para ele, então você faz favor de orar? Josué certamente falou assim, Deus, tem um problema. Existe uma muralha para nós atravessarmos. Nós já passamos o Jordão. Nós já passamos o Jordão, Deus. Só que agora tem uma muralha. A muralha lá não é fácil não, Deus. Não é fácil a muralha não. Mas se o Senhor está conosco, não existe muralha que cerca a tua presença. Sabe por quê, irmão? Que não existe muralha que cerca a presença de Deus? Olha aqui. Só abrindo parênteses aqui. Vocês lembram? A 10ª praga que Deus mandou no Egito, qual foi? A morte dos primogênitos. Só que iria morrer, quem? Todos os incircuncisos, né? Todos os filhos que a casa não tivesse a marca do sangue. Era para Moisés matar um cordeiro, para celebrar a Páscoa, pegar o sangue e passar nos ombrais da porta, marcar a porta. A casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, era poupado o primogênito. Amém? Era poupado o primogênito. Aí à meia-noite o Senhor iria passar. Deus iria passar e iria ferir de morte todo o primogênito. Agora, o que me chama a atenção, irmãos? Deixa eu te perguntar. O palácio de Faraó tinha proteção? Sim. Aleluia. A garganta já foi embora. Irmãos, aí marcou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou com 2 agora, porque acaba um. Meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, aí pegou os homens, marcou com sangue as portas. Só que foi marcado o povo judeu, porque o povo egípcio não acreditava na palavra de Deus, não conhecia. E lá no palácio de Faraó, tinha segurança? Sim ou não? Tinha. Irmão, eu creio assim que o palácio de Faraó era igual assim, um STF, ninguém entrava. Era protegido. Era protegido, ninguém entrava. Aí certamente eles, estamos guardados, ninguém fere nós, ninguém entra lá. Só que aonde eu não entro, aonde você não entra, o nosso Deus entra. Aonde eu não posso pôr os pés, Deus vai pôr os pés. Deus entrou lá na casa de Faraó e tirou a vida do filho de Faraó, primogênito.
Aí o que eu quero dizer para você, voltando lá na muralha. Essa muralha ninguém pode derrubar, ninguém pode destruir. Ei, muralha, nós estamos protegidos, nós estamos cercados. Sabe o que Deus falou, Josué? Deus falou para ele, arruma um míssil. Naquela época não tinha. Naquela época não tinha bomba atômica. Naquela época não tinha canhão. Não tinha bazuca. Vai guerrear como, Deus? Josué, é o seguinte. Vocês vão dar 7 voltas. 7 dias. Vocês vão dar uma volta por dia. Uma volta. Todo dia. Vocês vão dar. E no 7º dia, aumenta as voltas. Hã? Vocês vão aumentar as voltas. Então vocês, Deus, mas esse negócio de rodear lá não vira nada não, vai ficar tonto e não vai acontecer nada, Deus. Calma, Josué. Eu sei o que eu estou fazendo. Porque tem hora que nós achamos que Deus está agindo errado. Deus nunca agiu errado e nunca vai agir errado. O problema é que Deus não age do jeito que eu quero. Deus age do jeito dele. Deus vai agir do jeito dele. Primeiro dia, deram uma volta. O povo de Jericó olhou. Aos bobalhão dos crentes. Andando de roda. Lá na muralha, pensando que vai derrubar. Ei, crentaiada, larga de ser trouxa. Isso aí é firme, isso aí, ó, nada derruba não. Segundo dia, lá eles de novo. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Foram dar a volta. Andaram em volta, andaram em volta. Andar em volta. E Deus falou assim, quando vocês completar as voltas, vocês vão dar um grande grito. Um grande grita. Mas vocês gritam alto. Vocês gritam bem alto mesmo. Está aí, ó, versículo 10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga, gritai, então gritareis. Vocês vão só dar as voltas, mas não vai gritar, não vai fazer nada. Mas no dia que eu falar, grita, vocês gritam, porque é o dia da nossa vitória, porque é o dia do nosso milagre, é o dia da nossa bênção. Engraçado, né? Hoje eles querem proibir o crente de gritar, eles querem proibir o crente de gritar na presença do Senhor. Deus não é surdo, Deus não precisa que grita. É lógico que Deus não é surdo e nem precisa que grita. Mas eu vou te dizer uma coisa. No estádio de futebol eles gritam, no carnaval eles gritam, lá no mundo eles gritam, e grita por uma causa corrupta, mas a igreja grita por causa de uma causa santa, por causa de uma causa viva. Aleluia. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, vocês não vão gritar não. Só no dia que falar para vocês gritar, que vocês gritam. Então Josué foi com o povo. Quando deu a volta, que acabou tudo, veja bem, Deus fala assim, ó, versículo de número 14, assim rodearam a cidade, assim rodearam outra vez a cidade, no segundo dia tornaram arraial e fizeram 6 dias. Sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade, quantas vezes? Era uma vez por dia, e no 7º dia era 7 vezes, que dá um total de 13, volta, 6 e mais 7,
13 voltas. Quando vocês der a última volta, olha aí, versículo de número... E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da manhã, de maneira que rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, tocando o sacerdote, a 7ª vez as buzinas, disse ao povo, disse Josué ao povo, ó, a buzina tocou, o sacerdote tocou a buzina, agora vocês podem? Pode? Eu não estou entendendo. Pode? Pode gritar, irmão. Pode gritar nessa noite. Pode gritar nessa noite. A vitória é nossa, a bênção é nossa, o milagre é nosso. A bênção é da igreja, a bênção é do povo de Deus. Grita com vontade. Irmãos, quando Bartimeu estava... A Bíblia diz que Bartimeu estava o quê? Clamando. E o clamar ali é gritar em alta voz. Não, pastor, eu sei assim, eu sirvo Deus assim, desse jeito assim, mas só Deus sabe do meu coração. A Bíblia fala assim, que a boca fala do coração, está cheio. E a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Por que todo dia que olha em você, você está triste? Por que todo dia que olha em você, você está cabisbaixo? Então tem alguma coisa errada. Deus nessa noite quer mudar essa história. Deus nessa noite quer mudar esse rumo. E a Bíblia diz, sucedeu que tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Deus falou, ó, pode gritar que Deus já entregou nas tuas mãos. Ô irmão, Deus ele já entregou para nós a vitória. Só que nós não conseguimos gritar. Só que nós não conseguimos ser grato a Deus. Nós não conseguimos ser grato ao Senhor. E a Bíblia diz que Josué naquela hora disse, porém, a cidade será o quê? Anátema. O que é anátema? Maldito. A cidade é maldita. Portanto que quando ela foi destruída, Deus falou, ai de quem reconstruísse Jericó. E olha aqui. Porém a cidade será anátema ao Senhor, e ela e tudo que houver nela. Somente, olha aqui para mim, quem que Deus salvou lá dentro de Jericó, na muralha de Jericó? A prostituta Raabe. E aí? Você entende os desígnios de Deus? Você entende os planos de Deus? E a Bíblia, ela fala, ela faz questão de dizer aqui, ó, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo que houver nela, somente, ele não falou assim, somente Raabe, ele fez questão de falar o quê? A prostituta Raabe. Isso é para mostrar, irmãos, que no reino de Deus não tem ninguém melhor do que o outro. No reino de Deus, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, ninguém é melhor do que ninguém. Jesus, Ele é o maior na nossa vida e no meio da igreja. Eu e você somos apenas servos um do outro. Somos servo. Deixa eu ver quantos servos tem aqui. Nós temos que ser servo. Servo, ele é o quê? Escravo. Ele está para servir. Aí ele fala aqui, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e quem, irmãos?
na sua casa. Todos os que estiver com ela na casa vai ser salvo. Sabe por quê? Porque alguém se dispôs a usar os talentos que Deus deu. Se dispôs a usar o que Deus colocou na mão dele. Porque se Josué não fizesse, Raabe se perderia, todo mundo se perderia e tudo mais. Então, irmão, chega de falar não para Deus. Chega de falar não para o Senhor e começa a fazer o que Deus está pedindo para você fazer. Senão a cobrança vai vir mais cedo ou mais tarde. A cobrança virá. Ah, pastor, mas Deus é amor. Eu sei, Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Mas nós esquecemos que tem outro atributo de Deus também, que Deus é o quê? Justiça. Justiça. Deus é justiça. Então, aí fala: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, assim façais maldito o arraial de Israel, e os turveis. Porém toda a prata e ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando sacerdote a buzina. Sucedeu que, ouvindo o sonido da buzina, gritou. Como? Gritou o povo com grande grita. Ou seja, o grito foi alto, irmãos. O grito foi alto, não foi aquele gritinho. O grito foi alto. E quando eles gritaram, o que aconteceu? A sequência do versículo aí, versículo 20. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Ou seja, o muro. Irmãos, hoje você vê assim, eles vão implodir. Quando eles implodiram o Carandiru, vocês lembram? Que ele desceu? E outros prédios que eles vão implodir, ele desce. Só que lá Deus não pôs pólvora, Deus não pôs bomba. Foi apenas os gritos dos crentes. Foi apenas o grito do crente e a muralha afundou. Não, pastor, então eu vou gritar lá, porque tem um... Não, irmão, confunde as coisas não. Começa a gritar para Deus. Começa a chorar para Deus. Começa a derramar lágrimas na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que o povo entrou pela cidade. E o que o povo de lá pôde fazer? Nada. Sabe por quê? Porque Deus estava na frente, Frank. Porque Deus estava na frente, irmão Daniel. Porque Deus estava na frente e alguém se dispôs a sofrer pelo povo. Alguém se dispôs a sofrer e ir avante. Usar o que Deus lhe concedeu. Nessa noite, você está disposto a usar o que Deus te deu? Está disposto? O que nós estamos gritando? O que nós estamos gritando, irmãos? Será que quando o povo passa na rua de casa, na rua da sua casa, que grito que está ouvindo lá dentro da sua casa? Que grito que está ouvindo na minha casa? Sai para lá sem vergonha. Vai, pá! É tampa voando. Aqui quem manda é eu. Que grito que ele está ouvindo? Tem que ouvir o grito de glória de Deus na sua casa. As muralhas só vão cair assim. Pastor, mas lá em casa está uma muralha mesmo. Porque enquanto nós não tomarmos a decisão nossa, a muralha não vai cair. Enquanto nós não gritarmos, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só Deus abre porta, só Deus fecha a porta, só o Senhor salva,
nós vamos continuar sofrendo, mas quando nós gritarmos, a glória de Deus vai abrir as portas e o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Você imagina bem, irmão? Hoje as muralhas que estão diante de mim, diante de você, às vezes você vai pensar que é uma muralha de parede. Não é não. Muralha da doença, muralha financeira, muralha da indiferença, muralha do conflito no lar, muralha do conflito no trabalho e tantas outras coisas. Mas hoje, se eu e você crer, esta muralha vai cair, essa muralha vai romper, essa muralha vai cair, aleluia, ela vai cair, irmão. Tem gente aqui que não está tendo força mais, você perdeu as forças, o seu grito não espanta nem passarinho mais, a sua fala não faz diferença, mas Deus quer mudar isso hoje, para a autoridade voltar na tua vida, voltar na minha vida, voltar na tua casa, voltar na minha casa, voltar na nossa casa. Ou nós somos servos de Deus, ou nós não somos servos de Deus, ou nós temos autoridade, ou nós não temos autoridade, ou nós fazemos, ou nós não fazemos, mas os grilhões vão cair por terra. Os grilhões vão cair por terra. Eu gostaria nesta noite, irmãos, você que está fraco, não está tendo força para orar mais, você já se entregou, você não está conseguindo ver diferença, mas é porque está faltando algo na sua vida, as suas forças desvaneceram, as tuas forças se acabaram, e Deus nos coloca no coração nessa noite, eu vou estar orando por você, nós vamos estar orando, eu gostaria que você viesse aqui à frente,